Se você tivesse a oportunidade de falar sobre o Evangelho, de falar sobre Deus, sobre Jesus, qual seria a fonte do seu conhecimento? Em 1 João capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João falava para uma igreja num contexto em que havia muitas colocações sobre Jesus deturpadas. O gnosticismo, por exemplo, falava que Jesus não tinha vindo em carne, ele era apenas aparência de homem. João sentiu então a necessidade de falar de um Jesus vivo, de um Jesus que veio em carne sim. Então ele diz que aquilo sobre o que ele está falando, e quando ele fala de Jesus do Evangelho, ele fala de alguém que ele viu com os próprios olhos. Ele fala de um Jesus a quem ele apalpou com as próprias mãos, de um Jesus a quem ele ouviu com os próprios ouvidos. E quando você vai falar do Evangelho e falar sobre Jesus, qual é a fonte do seu conhecimento a respeito dele? É bem verdade que nós vamos à igreja, ouvimos mensagens preciosíssimas, inspiradoras. Hoje em dia, por meio da internet, de muitos canais, você ouve pregadores, palestrantes, abençoadíssimos que falam profundamente a respeito de Jesus. Você vai em uma escola bíblica dominical e quantos estudos preciosos a respeito do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas nada substitui a sua própria experiência com Deus. Querido, nós corremos o sério risco de nos tornarmos meros repetidores das experiências dos outros com Deus, quando na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra se manifestar para que nós tenhamos as nossas experiências pessoais com Ele. A palavra de Deus e o próprio João está dizendo aqui que a vida foi manifestada. Lá no Evangelho, esse mesmo João disse o seguinte: o Verbo virou gente e habitou entre nós. O que eu quero dizer para você nessa ocasião é: você tem possibilidade de ter as suas próprias experiências com Deus. Experiências essas que te dão conteúdo para que você fale aquilo que você viu, que você ouviu, que você tocou, que você experienciou, que você vivenciou diretamente a partir de Deus. Deus está presente, Deus se manifesta enquanto você dirige, enquanto você lava uma louça, enquanto você estuda, no seu momento devocional de busca pela palavra, no dia a dia Deus está querendo dar experiências maravilhosas para você. E não tenha dúvida, quando você testemunhar daquilo que você mesmo vivenciou, certamente essas experiências serão muito mais impactantes. O seu testemunho, aquilo que você mesmo viu, você mesmo ouviu diretamente de Jesus, certamente impactará muito mais a vida das pessoas do que aquilo que você tem ouvido, que também é muito precioso e que tem sido ensinado nas escolas bíblicas dominicais, nos templos, na internet e em outros canais. Eu finalizo perguntando o seguinte: qual o conteúdo da sua proclamação do Evangelho? Será que você é um mero repetidor daquilo que você ouve dos outros, das experiências dos outros? A partir desse texto de 1 João capítulo 1, Deus te convida a ter as suas próprias experiências com Ele. Claro, sempre baseadas na palavra, mas Deus está acessível a você. Tenha experiências pessoais com Deus. E não perca o foco, conhecer a cada dia mais Jesus e parecer-se cada vez mais com Ele. Amém.